A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, domingo 16 de agosto de 2020, estamos dando continuidade aos estudos do terceiro trimestre da nossa escola dominical. Nesse trimestre, estamos estudando escatologia. Escatologia é a doutrina das coisas que devem acontecer no fim dos tempos. Visa um estudo cuidadoso das profecias bíblicas a respeito de tempos que ainda virão. E hoje, na lição de número 7, nós vamos ver que a igreja é isenta da grande tribulação. Há uma questão doutrinária controversa em várias linhas teológicas. Alguns estudiosos dizem que a igreja passará pela grande tribulação, período de 7 anos, que nós estamos estudando lá no livro de Apocalipse. Se você é novo no nosso canal, você pode ir lá na playlist e verificar que tem um tópico sobre o livro de Apocalipse. Lá já nós fizemos 21 estudos que podem complementar esses estudos da escola dominical. Então há alguns teólogos que defendem que a igreja passará sobre a grande tribulação, um período de 7 anos de julgamento de Deus aqui sobre essa terra. Outros teólogos dizem que a igreja será arrebatada depois dos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. A grande tribulação é dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, como você pode verificar em estudos anteriores aqui da nossa escola dominical sobre as profecias de Daniel. Então, alguns defendem que a igreja será arrebatada depois de 3 anos e meio, ou seja, passará parte da grande tribulação. E a outra linha doutrinária, que é a linha que adotamos, que diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Ou seja, como diz o título da nossa lição, a igreja é isenta da grande tribulação. E para isso nós vamos estudar a lição de hoje, vamos ver vários versículos que comprovam este ensino doutrinário. Vamos começar a fazer a nossa leitura bíblica na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos de 1 a 9. Se você está acompanhando o nosso estudo pelo celular, você pode ir aí no canto do seu vídeo, na parte direita inferior, e acionar essa setinha que tem aí, e o texto vai aparecer para você acompanhar a leitura, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem
como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite, que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, Senhor. Nos orienta pelo Teu Espírito Santo. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Após o arrebatamento da igreja, surgirá um admirável líder no cenário mundial, que a Bíblia chama de anticristo. Este anticristo, um líder mundial admirável, fará uma aliança com os judeus nesse período de 7 anos. Mas essa aliança, na metade desses 7 anos, será quebrada, porque o anticristo tem como pai o diabo. E o diabo, como diz a palavra de Deus, é o pai da mentira. Mas esse líder vai surgir e os judeus vão aceitar, conforme está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 43. Palavras de Jesus falando com os judeus da sua época. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. O anticristo, ele não se revelará como tal. Não pensem que as pessoas saberão que ele é um inimigo, que ele tem um espírito do diabo. Ele é um enganador. E será um tempo de perseguições. Disse Jesus em Mateus 4:21, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Hoje, nós estamos vivendo um período de tribulação. Essa peste que tomou conta do mundo, se manifestando lá primeiramente na China, depois na Europa e chegando ao nosso país, tem causado mortes, desesperos, ruínas financeiras, e nós podemos dizer que estamos vivendo um período de tribulação, mas nada comparável ao que ainda virá, conforme Jesus falou. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá. Se você não está aguentando os tempos que estamos vivendo, se firme em Jesus, porque o que vem pela frente é 1000 vezes
pior do que estamos passando agora. As profecias falam em grande tribulação. O termo aparece também lá em Apocalipse 7,14. João falando com Jesus. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e almejaram no sangue do Cordeiro. E aí vem, qual será a situação da igreja nesse período de grande tribulação? Lá em Apocalipse 3:10, Jesus fala, porque guardastes, Jesus falando à igreja, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a igreja estará guardada em Cristo durante esse período, porque já terá sido arrebatada dessa terra. Esse período da grande tribulação será um período de horrores, porque vem julgamento de Deus sobre essa terra. A medida do pecado estará cheia. Lá nos tempos de Abraão, Deus profetizou a Abraão algumas coisas. Ele disse lá em Gênesis 15:16, e tu irás para os teus pais em paz, falando acerca da morte de Abraão. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, está falando da terra de Canaã, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que Deus está falando para Abraão, olha, está vendo essa terra? Essa terra vai ser para a tua descendência, mas ainda não é agora. Você vai morrer, vai dormir em paz, depois de muitos anos nesta terra, e na tua quarta geração, e nós sabemos que eles vão passar pelo período de tribulação lá no Egito, aquela geração voltará para Canaã, é o que está dizendo Deus, para esta terra. Porque aqui ainda, essa terra de Canaã estava habitada. E Deus falou, ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. O que Deus está dizendo com essas palavras? Olha, eu ainda não vou trazer juízo para esses homens que moram aqui nesta terra, porque eles ainda não chegaram no máximo da minha paciência para com eles, mas eles vão causar muitas ofensas a mim, vão provocar muitas iniquidades, e aí, no tempo certo, eu vou pesar a minha mão sobre eles. É o que Deus está falando com essas palavras. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7-8, fala do arrebatamento da igreja. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica estava passando tribulações, perseguições, e Paulo fala assim, olha, vocês estão atribulados agora, mas vai vir um alívio. Quando vem esse alívio? Quando Jesus se manifestar com os seus anjos de poder. Porque ele vai
se vingar contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor. E aí, nesse grande período de tribulação, o povo de Deus não estará mais na terra. Nós somos o sal e a luz deste mundo. É por isso que a iniquidade ainda não prevalece completamente. Lá em Mateus 5, 13 e 14, Jesus fala: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançando fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Jesus está falando uma advertência para a igreja não esmorecer, não perder o sabor, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. É a presença do Espírito Santo através da igreja que os iníquos não tomam todo o poder. Nós estamos vendo hoje tanto abuso de crianças, de adolescentes, estamos vendo tantas drogas sendo disseminadas por todos os lares, tanto dos pobres como dos ricos. Nós estamos vendo pessoas se levantando contra a igreja do Senhor. Nós estamos vendo o mundo tomar uma posição globalista e preparando o cenário para um governo mundial. Nós estamos vendo o nome de Cristo ser zombado. Mas tudo isso ainda não chegou ao ápice, porque a igreja está aqui. Porque a igreja ainda está dando sabor a esta terra. A igreja ainda está lutando contra a iniquidade que tem se aproximado tão fortemente de todos os lares desta terra. Destruição da família, dos valores morais, do bom convívio social. Mas a igreja está aqui pregando o Evangelho e tem crescido o número de pessoas que estão dizendo não a este mundo tenebroso e entregando a sua vida a Jesus, salvando-se através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo da ira futura. Porque quando do surgimento do anticristo, as coisas vão ficar pior. Lá em 2 Tessalonicenses 2 e 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, ele vai tentar tomar o poder de Deus e vai aceitar culto a si próprio. Hoje já vemos até através dos países totalitários que uma das coisas que esses líderes desses países fazem é colocar lá a sua imagem em tudo quanto é lugar. Estátuas, imagens, quadros enormes acerca da sua pessoa, retirando o nome de Deus das escolas, dos lares, da sociedade e exigindo que os cidadãos daquele país reverenciem com adoração o seu líder, o seu ditador. Se já nos dias de hoje presenciamos isso, no período de grande tribulação, o anticristo vai se levantar de tal maneira contra tudo que se chama Deus, tudo contra é objeto de culto a Deus, e ele mesmo
vai se ostentar como se fosse o próprio Deus, exigindo adoração à sua pessoa. Coisa terrível vai ser isso. Então a igreja vai ser poupada de tudo isso. A igreja será arrebatada antes desse período que o anticristo terá esse poder aqui na terra. Mas nós precisamos entender que a segunda vinda de Jesus, nós falamos segunda vinda porque Jesus já veio uma vez aqui na terra, pregou aos homens e foi morto na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e hoje está no céu, à direita de Deus, nos preparando lugar, diz ele, preparando lugar para a igreja. E aí Jesus vem buscar essa igreja antes da grande tribulação. E virá também no final da segunda tribulação. Então a segunda vinda de Jesus se dá em duas fases. Isso nós precisamos entender bem, porque muitas confusões são feitas na área da teologia nisso, porque não entendem direito essa vinda de Jesus em duas fases. Eu vou dar alguns versículos comparativos para os irmãos entenderem melhor. Lá em João 14:3, fala assim: quando eu vos for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus falando da primeira vinda: olha, eu vou agora e vou preparar lugar para quando eu voltar, você já tem um lugar. Lá em Colossenses 3:4, já fala do final desse período de grande tribulação. Porque aí Jesus volta com a igreja. Diz assim o versículo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestado com eles em glória. Então Jesus foi ao céu, nos está preparando lugar, e antes de começar o período de 7 anos de grande tribulação, ele vem nos buscar para que nós estejamos com ele. No final do período da grande tribulação, quando quase toda a terra estará destruída por guerras, pestes, fomes, iniquidade, nós que já estaremos no céu, a igreja voltará com Cristo em ele glória. A primeira fase da segunda vinda de Jesus será invisível para o mundo, a igreja arrebatada. Mas a segunda fase da vinda de Jesus, no final desses 7 anos, será visível a todo mundo. Jesus e nós, a igreja, seremos vistos por toda a humanidade. Vou ler mais alguns versículos que mostram bem essa diferença. 1 Tessalonicenses 4:17 diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo está falando aqui da primeira fase da segunda vinda de Jesus. Os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo, e nós seremos arrebatados, os que estiverem vivos, juntamente com eles, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Lá no livro do profeta Zacarias 14:4 já fala do final da grande tribulação, desses 7 anos que estamos expondo aqui. Naquele dia, diz Zacarias, estarão os seus pés, os pés de Jesus, sobre o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é lá na cidade de Jerusalém, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul.
Então, um grande terremoto com a vinda do Senhor Jesus com a sua igreja vai fender aquele Monte das Oliveiras lá na cidade de Jerusalém. Vou ler mais 2 versículos que mostram essa diferença das 2 fases da segunda vinda de Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, 52, Paulo fala da primeira fase dessa segunda vinda. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Estou falando do arrebatamento num abrir e fechar de olhos. Nesses dias que estamos vivendo hoje, já vemos como as coisas acontecem num abrir e fechar de olhos. Você estava lá numa reunião, no seu emprego, e de repente vem a notícia: amanhã você está de quarentena, não sai mais de casa e não vem mais trabalhar. Algumas empresas fecharam a porta definitivamente. Não houve uma preparação, não foram vários meses, vários anos. Não foi como uma férias que você às vezes se prepara 6, 7 meses antes e planeja as suas férias. Não, foi num abrir e fechar de olhos que o comércio fechou, que as empresas fecharam, que nós nos recolhemos em casa. A vinda de Jesus também vai ser assim para buscar a sua igreja, vai ser num abrir e fechar de olhos. Portanto, se você não aceitou Jesus como Salvador, faça isso hoje mesmo, porque amanhã pode ser esse abrir e fechar de olhos de Jesus. A última trombeta pode soar. Você pode ver lá nos nossos estudos de Apocalipse sobre essa trombeta e complementar o seu conhecimento sobre as coisas que ainda hão de acontecer. Agora em Mateus 24 e 30, Jesus já fala do final dos 7 anos da grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aqui por isso que falamos que todos os homens verão, não é? Jesus voltando com a sua igreja, com poder e muita glória. Aquele Jesus que foi crucificado na sua primeira vinda como um humilde filho de carpinteiro. Agora vem como Senhor dos Senhores, como um rei, com grande poder e muita glória, para dominar a humanidade. A grande tribulação, ela expressa a ira de Deus, por isso a igreja não vai passar por ela, porque a igreja está isenta da ira de Deus. Para nós terminarmos, há uma pergunta que sempre fica na cabeça daqueles que estudam esses temas escatológicos. Haverá salvação durante a grande tribulação? A resposta é sim. E o versículo claro que nós já lemos está lá em Apocalipse 7,14. João falando com o Senhor. Respondi-lhes: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e almejaram no sangue do Cordeiro. Então haverá, durante a grande tribulação, salvação. Mas a igreja não está mais aqui, não, mas os propósitos de Deus são revelados através das dispensações. Nós já estudamos sobre as dispensações em escola anterior, dominical. Você pode aí ver também na nossa playlist sobre a escola dominical.
e vai ver um estudo sobre dispensações, que é fundamental para entender esse período. Nesse período de grande tribulação, também é um período probatório, em que as pessoas poderão ser salvas, sim, porque entenderão que Jesus arrebatou a sua igreja. Só que aí vai ser diferente. Além do número ser muito pequeno, as pessoas que aceitarem Jesus provavelmente serão mortas pelos seguidores do anticristo. Que Deus nos livre da ira futura. Entregue a sua vida a Jesus. Amém? Vamos orar, terminando nosso estudo de hoje. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esta porção da Escritura que meditamos durante este período, Senhor, que abre o nosso coração para o entendimento das tuas verdades, que um dia tu vens buscar a tua igreja, salvando a tua igreja desta grande tribulação que virá sobre o mundo, aterrorizando os homens aqui na terra, que levantarão os seus punhos contra ti, Senhor. Mas tu, fazendo justiça aos teus santos, que têm sido martirizados, perseguidos, zombados e injustiçados durante todos os períodos da história, tu farás que a tua glória se manifeste para os homens de forma definitiva. Te agradecemos isso. Guarda-nos deste mal futuro, em nome de Jesus. É que te pedimos. Amém.